A produção de soja no estado de Goiás foi menor na última safra em comparação à colheita anterior. O grão teve atraso no plantio em algumas cidades do interior de Goiás. O Leonardo Machado, ele é assessor técnico da FAEC e fala com a gente sobre esse assunto. Boa tarde, seja bem-vindo. Leonardo, o que aconteceu? Essa variação no clima impactou? Boa tarde a todos. Esse ano foi um ano muito difícil, está sendo um ano muito difícil para a nossa agricultura, né? As condições climáticas, elas não foram favoráveis para a safra, né? E também há dificuldades agora na safrinha. Quando a gente fala safrinha, a gente está falando de milho principalmente, né? Então, se a gente voltar para a soja, o estado de Goiás é um importante produtor de soja no Brasil. Temos aí a quarta maior produção do país e nossa colheita ficou em torno de 6% a menos do que do ano passado. Fruto de uma condição climática com baixo volume de chuvas e altas temperaturas no final de 2023, né? E isso impactou diretamente na nossa produção, fazendo com que a gente tivesse essa quebra de 6% em relação à safra passada. Pois é, o produtor queria plantar, mas não tinha condições. Ele até plantou. A gente teve um crescimento de área aqui no estado, se for comparar com o ano passado. Porém, no desenvolvimento dessa cultura, a gente teve falta de chuva, teve alta temperatura. Então, a produtividade que ele poderia estar obtendo, ele obteve uma produtividade menor. Para dar um exemplo, né, o produtor ele teria colhido 65 sacas por hectare, saca de 60 quilos, que é a produtividade que ele esperava, a produtividade média aqui do estado. E ele acabou colhendo 58 sacas. Então, é uma quebra aí de 10%, né, 10, 11% em relação ao ano passado, fazendo com que a produção fosse notoriamente menor do que no último ano agrícola. E esse enchimento dos grãos ele é muito importante, porque aí é que a gente consegue perceber de fato o rendimento da planta, né? Com certeza. A planta ela tem algumas fases importantes, né? Que define a produtividade. Uma dessas fases é quando a flor ela é fecundada e começa a formar o grão, né? Aí ele precisa de muita água, porque é a hora que todo aquele nutriente que está nas folhas vai para o grão. E aí, nesse período, quando você tem uma falta de chuva, você tem menos grãos mais leves e aí, consequentemente, é uma menor produtividade. Quando é que a safra ela é iniciada em Goiás? Então, iniciamos nossa safra no final de setembro, início de outubro. É quando as chuvas começam. Começou a chuva, já começa o plantio dessa soja. E aí o plantio se estende até mesmo dezembro. Tem alguns produtores que plantam em dezembro. A gente sabe que até novembro que é o período ideal, mas alguns plantam até dezembro. E aí a colheita começa em fevereiro e vai até maio. Aí é a colheita da soja e o plantio da safrinha, que é o cultivo depois da colheita da soja, principalmente milho, sorgo, girassol, né, que a gente vê aí nas estradas. Então, é o plantio de safrinha também, que está no campo nesse momento. E por que a soja é tão importante para o nosso estado? Bom, a soja é notoriamente a cultura de maior ocupação agrícola, né? Se Goiás planta em torno de 8 milhões de toneladas no todo, contando safra e safrinha, quase 5 milhões é só a soja. É o grão que se adaptou bem aqui no nosso estado. Ele tem condições econômicas bastante favoráveis para o produtor optar por essa cultura, além de condições climáticas muito eficientes aqui no estado para dar condições a esse plantio. E com isso o produtor tem apostado cada vez mais na soja aí como sua principal atividade agrícola. Já falando da parte financeira, né? Muita gente espera muito pela colheita da soja, principalmente o produtor, por conta das vendas. A nossa exportação, ela está dentro do previsto, do esperado? Sim, quando você tem uma quebra de produção como essa, você sempre dá preferência para o mercado interno do que para as exportações. Então, é possível que a gente tenha uma queda nas exportações em 2024, né? Por causa dessa redução na produção, mas com certeza ele vai se manter ser o principal produto da nossa pauta de exportação. É sempre bom lembrar, né, que de cada 100 dólares que Goiás exporta, quase 87 dólares só vem do agro, né? E a soja a soja em grão é o principal mercado nosso de exportação. Então a gente pode ter um impacto assim, nessa balança comercial, lembrando que a gente está com preços menores do que o do ano passado. O mercado, se a gente produziu pouco, a Argentina, que é o outro concorrente nosso, produziu quase mais que o dobro do que no ano anterior. Isso fez com que os preços fossem um pouco menores esse ano agrícola do que no ano passado. E o produtor rural, ele costuma vender antes ou depois da colheita? Então, o mercado de soja é um mercado que a gente tem muita liquidez quando a gente fala de comercialização. Por quê? Porque existe tantas fases de comercialização antes do plantio. O
produtor já começa a comercializar parte da sua produção antes de plantar e depois ele vai comercializando e alguns até armazenam para comercializar depois. Então, a gente pode falar aí que desde agosto até o junho, julho do ano anterior, a gente tem comercialização de soja bem ativa aqui no estado. Agora mesmo, a gente sabendo assim que Goiás é um importante produtor, a gente teve uma perda de 6% nessa produtividade, ainda assim ele conseguiu crescer no cenário nacional? Sim, porque a gente teve estados que tiveram também muitas perdas. Mato Grosso, que é o principal produtor, ele teve uma perda, né? O Paraná, apesar de não ter perda, ele tem a sua produção e infelizmente o segundo e o terceiro estado de maior produção, junto com o Paraná, é o Rio Grande do Sul. E por tudo que ele está passando, né, possivelmente ele vai ter uma quebra aí na sua produção também. Então a participação de Goiás, mesmo com essa redução, ela é maior. Geralmente a gente tem uma participação de 10%. Esse ano a gente deve chegar a uns 12% da produção nacional de soja, deve vir só aqui de Goiás. Pois é, 332 bilhões de reais é muito dinheiro só por meio da soja, né? É o valor bruto da produção, né? Quando a gente faz a multiplicação da produção vezes o preço, né? A gente encontra um valor bruto bastante considerável. E a soja, ela não é só esse valor financeiro do grão, né? A gente tem que pensar em toda a cadeia produtiva que gira ao redor da soja. É o transporte, é o processamento, é a comercialização de insumos, de produtos. Ele é a base para a criação de aves, suínos, né? Então, a soja, além desse valor, ela gera uma cadeia produtiva de empregos diretos e indiretos fantástico aqui no nosso estado. Tá certo, Leonardo. Muito obrigado pela participação com a gente aqui no TJ Goiás. Seja sempre bem-vindo, viu? Perfeito. Precisar, para falar um pouquinho aí do nosso agro, a gente lá na federação está sempre à disposição.